Vamos lá para mais um feedback secreto. Se você está assistindo esse vídeo, por favor, não divulgue, não espalhe, não manda pro seu amigo, não dá like, não faz nada, não compartilhe, não coloque numa playlist, porque estamos numa live secreta apenas para membros do YouTube. E eu vou vazar esse vídeo, mas é só para você assistir. Só você, tá? Que você vai assistir o feedback aqui dessa arte do Leroy, aonde ele fez um Goku e um Shenlong muito da hora, que é uma imagem bem legal, assim, que remete à minha infância. Eu chorei vendo essa imagem, já fiquei todo, né? Bom, basicamente, eu quero pegar essa imagem para a gente falar sobre alguns fatores sobre pintura digital, especialmente sobre cores, tá? A gente vai falar muito sobre cores, porque eu tô com isso fervendo na cabeça, porque eu criei lá um aulão, né, de cores, e eu tô empolgado nesse assunto, e eu acho que essa imagem é um exemplo perfeito sobre como a gente pode manter a temperatura das nossas cores ao longo da imagem. Eu achei que ficou muito legal, o desenho tá muito legal, ele tá bem tridimensional, mas eu sinto que na pintura tem várias coisinhas que a gente poderia tentar dar uma melhorada, especialmente no que mais me incomoda à primeira vista, que é a mudança de temperatura nas suas cores da fonte de luz e da sua sombra. Então, nesse caso aqui, ó, percebe como a gente tem praticamente um pôr do sol, né? Ou essa luz bem quente, bem laranja e tal, e isso percorre por vários momentos da imagem. Só que aí existem nuvens que essa regra muda, tipo, do nada, sabe? Tipo, aqui as nuvens ficam completamente frias, aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Aí o Shenlong está sendo iluminado por uma luz branca, ou uma luz fria quase, né? Porque esse verde aqui, ele até, acho que ele vai um pouquinho para uma cor mais fria, se eu não me engano. Então, eu sinto um pouquinho de incongruência na iluminação. E é isso que eu vou meio que puxar um pouquinho a sua orelha, Leroy, para você tentar manter mais em mente essa coerência, essas pequenas regras que você mesmo criou, para a sua imagem não ficar tão discrepante, assim, sabe? Ou gerar algum estranhamento em quem tá observando ela, tá? Até o próprio Goku, né? Ele tá iluminado com uma luz branca e um highlight muito branco e tal. Então eu acho que a gente pode manter um highlight branco, mas pelo menos trabalhar nessa transição das cores. Logo de cara, o que eu já recomendo, vamos gerar uma temperatura única aqui e a gente vai tentar quebrar um pouco mais essa temperatura muito uniforme, trazendo uma sombra mais fria, tentando iluminar essa sombra com cores talvez mais acinzentadas ou que puxe mesmo para uma cor mais fria, tá bom? Para fazer isso no Photoshop, a gente pode utilizar ou o Color Lookup ou o Photo Filter. Eu gosto muito do Photo Filter porque você tem um controle bem fino das suas cores, ó. E a gente pode, por exemplo, aqui colocar um filtro de cores quentes, a gente pode testar outros filtros de cores quentes, ó. Por exemplo, esse que é mais amareladinho, mais esverdeadinho, né? Esse aqui que é mais, quase puxa por um salmão, quase, né? Esse aqui puxa por um laranjinha. A gente pode até esfriar tudo, se a gente quiser mudar completamente, deixar uma imagem bem doida, assim. Mas eu quero trazer essa ideia de pôr do sol mesmo, sabe? No pôr do sol, a gente tende a ter sombras bem escuras, uma temperatura difícil da gente interpretar mesmo, tá? Mas, se for o caso de você escurecer bastante, por exemplo, essa região aqui do corpo do Shenlong, eu acho que falta você escurecer o resto, sabe? Se for a ideia de fazer um contraluz, sabe aquele pôr do sol onde você só enxerga a silhueta das pessoas? Se for essa a ideia, então teria que estar tudo bem escuro. Mas no caso, acho que só uma região, acredito que não seja a sua intenção real oficial aí, né? Então a gente pode fazer algumas alterações. Eu posso criar até um outro filtro. Vamos testar fazer isso. Vou duplicar o filtro, double filter, e gerar aqui, ó, uma sombra, no caso, um outro filtro, só com as cores frias agora. Só que o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma gracinha aqui. Fazer uma gracinha. Como o Cledson diria, fazer uma safadeza aqui. Botão direito no Photo Filter, Blending Options. Esse Photo Filter de cores frias, eu vou tirar isso das áreas de luz. Então, aqui no Underline Layer, bem nessa partezinha aqui, ó, Underline Layer, a barrinha de branco eu vou trazer para a esquerda, ó. Olha a magia acontecendo, ó. Quanto mais pro branco, pro meio, pro cinza aqui eu trago, e para a esquerda eu trago, mais eu tiro das áreas claras da minha imagem. E se eu segurar com Alt, eu quebro esse sliderzinho no meio e eu consigo fazer um degradê nessas duas áreas, ó. Então, o que eu fiz? Basicamente, eu estou aplicando esse filtro só nas áreas de sombra. Eu tirei das áreas de luz. Claro que não ficou perfeito, né? Mas a gente pode voltar agora na máscara e voltar trabalhando um pouco mais, com um pouco mais de cautela. Por exemplo, nessa área aqui, ó, que eu quero voltar. Quero tirar um pouquinho desse filtro frio.
Eu posso tentar voltar um pouquinho mais, ó, essa temperatura geral. Vou tirar dos olhos, dessa área iluminada direto aqui. Também posso tirar mais. Aí eu tô trabalhando, pintando a máscara de preto, onde eu quero esconder o filtro, ainda o filtro frio, tá bom? Vou tirar do Goku. E também, voltando aqui no de baixo, que é o filtro quente, vamos lembrar, eu posso tentar tirar também esse excesso de filtro que eu coloquei, porque ficou bem excessivo, né? Eu posso tirar, por exemplo, do céu. No caso aqui é o céu mesmo, né? Piada pra fã de Dragon Ball, hein, galera? Ó, público-alvo, hein? Posso tirar aqui também dessa região da silhueta dele. A gente poderia até fazer o oposto, né? Vir no Blending Options e tirar das sombras, mas eu prefiro... Essa aqui especificamente eu prefiro fazer manualmente, tá? A gente pode também tirar um pouquinho desse excesso com um pincel suave bem aos pouquinhos, bem pouquinho, ó. Ah, vocês gostam de piada nerds, né, meu? Piadas nerds, é só aqui nesse canal que você encontra, hein? Adoro memes, bazinga. A gente já começou a trazer uma temperatura, tá um pouquinho artificial. Se tiver demais, a gente pode só tirar um pouco desse fio para voltar à imagem original um pouquinho, mas olha a diferença. A gente começou a trazer essa temperatura. Deixa eu aumentar um pouco. Eu vou tirar aqui também, ó. Eu acho que apareceu, ficou muito azul, né? Vou tirar do filtro de cores frias também. Para manter essas cores mais quentes, né, no fundo e tal. Pronto. Aqui a mesma coisa, ficou muito azul. E a ideia era que ficasse mais... Não chega a ser azul, né? Permanece ali num rosa, violeta, indo para o vermelho. De novo, vou tirar o filtro de cores frias das áreas iluminadas dele. E eu vou tirar um pouquinho na transição também. E eu posso até fazer isso manualmente, voltando com uma cor aqui, porque a gente tem uma diferenciação de luz e sombra aqui muito hardcore. Uma transição muito dura. E aí a gente perde riqueza cromática que você poderia ter aqui, ó. Colocar um valor intermediário aqui ajudaria bastante a você trazer um pouco mais de riqueza cromática, tá? Eu faço essa pincelada mais dura e depois eu volto com uma Smudge Tool, a ferramenta borrar também do Photoshop, trabalhando nas transições, ó. Beleza? Olha que legal que fica. Então nenhuma mudança de plano vai ser tão dura assim se a gente não estiver falando de objetos mais geométricos, né? Como é esse chifre aqui, eu imagino que ele seja bem mais orgânico e tal, ele vai ter umas curvas, né, para poder fazer essas mudanças de plano. Ela não vai ser tão dura assim, eu imagino, tá? E isso também ajuda bastante a gente a delimitar a nossa temperatura da fonte de luz, ok? Porque se você só pintar a sua fonte de luz com uma cor quente, se você não trabalhar bem na transição da luz para a sombra, você pode matar completamente a intenção de temperatura da sua pintura, sacou? Então isso também é uma dica bem legal, bem geral aí para vocês também utilizarem na pintura de vocês, tá? Se você não tá conseguindo puxar ou dar a impressão que você tem uma temperatura quente, por exemplo, especialmente quando você tem um highlight quase branco, que nem é o caso desse chifre aqui, ó, que vai quase para um branco, às vezes a temperatura fica muito difícil de ser observada. Mas na transição você traz um tom mais quentinho, você, pum, transforma aquela luz imediatamente numa fonte de luz quente. Mas a mesma coisa também acontece para fonte de luz fria, ok? Aqui também é a mesma coisa, ó. Esse aqui que você estava falando, Cledson? Esse chifre aqui de trás? Vou até para fazer um naquinho aqui. Beleza? Vou voltar com uns tons mais escuros para essa região aqui. Mas eu também gostaria de trazer uns cinzas. Na verdade, um pouquinho de violeta ao invés de cinza. Só um pouquinho de violeta para os planos que estão virados para cima. Então eu vou sujar essa cor aqui. Vou pegar o meio termo entre elas. E eu vou voltar clareando e trazendo um pouquinho mais de planos frios, né, de cores frias, nos planos que estão voltados para cima ou que estão voltados para o céu, digamos assim, tá? Eu falo que os planos estão voltados para cima, é mais porque nesse caso aqui é a regrinha que eu estou criando mentalmente, mas você pode também colocar nos planos que estão virados um pouquinho para o lado, porque é como se você estivesse iluminando esse chifre aqui, ou essa sombra, com o céu aqui, né? Com esse céu mais violeta e tal. Sacou? Então aqui é bem legal de puxar um pouquinho dessa cor. Aqui. Mas ao mesmo tempo eu gosto dele estar bem escurão. Então eu não quero perder
isso da mente, ó. Então aqui eu vou trazer de novo essa mesma cor, bem escura, para manter meio que um alto contraste, né? Que tinha. E a gente pode até forçar um pouquinho mais esse alto contraste. Eu gosto de usar o Darken para fazer isso, mas a gente vai trazer um pouquinho mais desse... Vamos testar um violeta bem saturadinho. Deixa eu azular mais. Talvez um Multiply seja melhor aqui. Vou testar. O que fica melhor? Se for Multiply tem que ser mais claro. Mais ainda. Eu vou pintar, vai parecer muito grosseiro e vai realmente ser grosseiro, mas aí eu volto um pouquinho com a opacidade, tá? Mudando a opacidade da layer. Ó, vai soar muito forte. Mas eu quero dar uma agrupada geral nesses valores. O ideal mesmo era utilizar o próprio Darken, tá? Mas tudo bem. E o Multiply nesse caso aqui funciona melhor. E agora eu volto um pouquinho, tirando com o Fill, ó. Tiro um pouco. E eu gosto também de usar o Soft Light para trazer ainda mais temperatura na área de luz. Eu tô sentindo muita falta de amarelar essa área iluminada desse verde aqui da escama dele. Eu tô sentindo que tá muito fria, sabe? E esse verde iluminado por uma fonte de luz bem quente, ele tem que dar essa amarelada inevitável. Começando a tomar uma forma. Eu vou até deixar duplicado uma layer anterior. Vamos ver o antes e depois, ó. Eu acho que vale dar esse contraste a mais inicialmente e intensificar essa questão da temperatura, tá? Dar uma unificada na temperatura. Mas eu não vou parar por aqui, tá? Porque eu acho que o que pode estar rolando também é eu escurecer demais e esquecer um pouco a cor local daqui. E isso pode ficar diferente do que você queria, né? Então, para não deixar a sombra muito escura, o que eu vou fazer é trazer algumas cores desse violeta do céu para iluminar essa área de sombra. Pensando um pouquinho mais na nossa cor local aqui. Então, os planos que estão virados para cima, principalmente, mas os que estão virados para o lado também a gente pode trazer um pouquinho mais dessa cor. E aí, se a gente conseguir fazer isso rapidinho em tudo, você vai ver que vai dar um salto, assim, de qualidade. Eu acho que vai ficar bem legal. Vamos testar. Então, aqui, por exemplo. Já vai começar a trazer uma temperatura mais fria e não precisa ficar tão escuro, tá vendo? E a mesma coisa pro verde. Então, a gente pode tentar buscar um verde, ó, mais iluminado pelo violeta, até para diferenciar algumas coisas, mas eu não quero criar muita forma aqui, tá? Eu quero manter isso muito sutil. É só para não deixar a área extremamente escura e dar mais cor, né? Trazer mais cor para cá. Talvez uma luz vazando aqui fosse legal, né? Sei lá. Ela tá meio que morrendo do nada, essa cor. O contrário fique mais fácil de fazer. Aqui. Ó, diferença também. Tá vendo como eu tô trazendo um pouquinho mais de cor, tentando deixar mais interessante e não tão escuro do jeito que tava. Então isso é um macete bem legal. Você meio que escurece, mas mais no sentido de agrupar os valores e depois você volta clareando, tá? Isso tem que ser feito geralmente antes da textura, tá? Eu sei que você já trabalhou bastante na textura e provavelmente você tá super satisfeito com essa pintura. Mas
é mais um feedback, assim, que talvez que você pode aplicar em umas próximas. Mais nesse sentido mesmo, tá? Ó, na transição também. Dá pra voltar um pouco dessa cor também no olho. Esse olho, eu acho que ele tá sendo muito iluminado. Tudo bem, porque ele vai parecer uma fonte de luz, né? Eu não sei se... Acho que o olho do Shenlong, ele brilha mesmo, né? Talvez trazer um pouquinho desse vermelho pro resto. Se eu tivesse quase que emitindo uma luz forte. Não precisa ser tão forte, tá? Mas é só pra sugerir. Deixa eu ver se anteriormente tinha. É, não tinha não. Só tinha no olho de baixo, né? Sim. Esse plano aqui ele tem que estar iluminado, né? Porque tá batendo luz direta nele. E o Goku acho que é a mesma coisa. Eu também tomaria um pouquinho de cuidado com esse highlight. Acho que você acabou fazendo muita forminha. Eu daria uma simplificada. Essas pequenas forminhas, sabe? Todos os músculos têm um highlight. Eu daria uma pequena simplificada na pintura do Goku. É, mas eu vi que você manteve uma linha, né? Acho legal a estética. Tem uma linhazinha meio que delineando ele. Mas eu tomaria cuidado com essas áreas de sombra, porque parece muito que a linha, ela meio que tá virando uma sujeira, sabe? Então eu até tentaria deixar esse Goku com um pouquinho mais de render, só pra ele não ficar tão pra trás do Shenlong. Porque o Shenlong tá cheio de textura, ele não tem linha, e aí só o Goku tem linha, sabe? Então acho que fica uma discrepância grande entre os dois personagens, sabe? Do jeito que você pintou. Ah, eu também vou voltar essa cor aqui no fundo. Porque mesmo com os filtros de Photo Filter e Scambal, eu não consegui trazer os mesmos tons. Então eu vou dar uma fortalecida aqui. E se você estava achando escuro demais, por isso que você utilizou aqueles outros tons, aí você pode trabalhar com tons mais claros mesmo, sabe? Mas eu não deixaria de fazer cor quente na área iluminada, tá? E até separar melhor essa área de luz e área de sombra. Eu gosto desse efeito dourado, da nuvem meio que translúcida, quase como um elemento onírico aqui, sabe? Eu acho super valioso você brincar com isso. Tipo, trazer... Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Até pra dar mais forma nas nuvens. Porque eu sinto que elas estão um pouquinho flats. Talvez criar uns planos mais específicos para as nuvens, sabe? Então... Pensar qual é o plano frontal, qual é o plano lateral dela. Fazer sombra projetada dentro das nuvens. Manter esse aspecto meio translúcido vai ser bem legal. Deixa eu ver. Vou voltar um pouquinho do que você fez aqui também. Aqui é a mesma coisa, né? Pensar um pouquinho melhor na planificação das nuvens. E achei que você acabou escurecendo muito essa área aqui. E o que que acontece é que essa área escura faz com que a silhueta fique muito confusa, porque tem área clara, área escura, área clara, área escura. Acho que dá só pra você clarear bem essa parte aqui, ó. Deixar bem simplificado e silhuetado pra silhueta do Shenlong aparecer. Eu não escureceria tanto assim não, tá? Deixaria ela bem clarinha mesmo. Pra não ter tanto ruído.
Acho que agora a pintura está começando a tomar corpo na questão de temperatura, de render. Eu queria só mencionar essa luz que está vindo por baixo, que eu acho que ela está criando um efeito de que o personagem está recortado como se ele fosse feito de papel, sabe? E uma outra coisa que você acabou fazendo é que você projetou uma sombra dentro da área de sombra. Isso só vai acontecer se você tiver uma situação. Primeiro, que não existe sombra projetada dentro de sombra. O ideal é que você agrupe isso e que você deixe isso muito suave, sabe? Ele vira praticamente uma oclusão, né? Porque a luz não tá batendo ali. Só se você tiver múltiplas fontes de luz que vai acontecer uma baguncinha, mas ainda não seria nesse sentido que é como se fosse uma luz direta batendo aqui, sabe? Porque a gente não tem uma outra fonte de luz direta aqui. A outra fonte de luz que a gente tem que tá iluminando a sombra é uma luz bem suave. Então, no caso, essa sombra projetada que você fez, ela não existiria nunca, tá? Ó. Então, se você quiser criar uma separação, você faz ela muito suave, que seria a sua oclusão mesmo, tá? Então, nas sombras, tenta sempre dar essa agrupada, ajuda bastante a deixar a imagem mais concisa também e tridimensional. E o plano inferior dele, eu tô achando que, como eu tava falando, né? Ele tá com efeito quase que de papel recortado, né? Meio bidimensional. Que essa parte aqui tava iluminada, sabe? Tipo, mas não tá batendo luz ali. Não faz muito sentido. Porque se tivesse batendo luz aqui, por que que essa parte não tá iluminada direta também, sabe? A outra parte do corpo dele. Então eu só simplificaria bastante toda essa região aqui. E até o próprio desenho dela tá um pouquinho errado, eu acho. Essa é a parte que me incomoda do desenho. Essa parte aqui do crânio do Shenlong. É como se eu estivesse meio que abrindo, sabe? Essa parte de baixo. Não me parece uma torção natural, porque a gente teria mais ou menos esse plano aqui, ó. Se você estiver vendo o plano inferior da mandíbula dele, saca? Dando uma exagerada ainda, tá? Agora, como ele tá fazendo isso aqui, essa curva pra baixo, parece que ele tá meio tipo... É o gogó? Não sei se é o gogó, cara. Ele tem... Isso aqui é um gogó? Ele é uma parte central aqui? Se for, aí a gente tá falando de outra coisa. Aí beleza. É que me parece muito que é uma tentativa de continuação da mandíbula dele, saca? Tá, posso estar bem equivocado, mas aí, se for o gogó, mas eu também simplificaria, tá? De qualquer forma. Mas se for, eu acho que daria pra você continuar ele mais pra frente, sabe? Tipo, conectar pra essa parte frontal aqui, ó. Sabe? Como se ele tivesse realmente... Não com esse design, né? De cavanhaque esquisito, tá ligado? Não é isso que eu tô falando, tá? Eu tô falando mais pra você dar continuidade na mesma textura. Porque você fez uma textura aqui e aqui não tem mais nenhuma textura. É outra coisa, entendeu? Cara, a gente pode fazer um cavanhaque nele, hein? Ia ficar top. Ia parecer aquele chefe de cozinha esquisito lá. Loiro. É, ele tem bigode. Muito... Ó, que percepção, hein? Verdade. Verdade. Mas enfim, eu tô estendendo um pouquinho nessa parte aqui, mas é só pra comentar uma outra coisa sobre textura. Que eu sinto que algo que atrapalhou bastante a leitura dessa parte, pensando tridimensionalmente na sua versão, é que a textura tá parecendo um tijolinho e o tijolo ele é cortado no meio e ele não tem muito um volume correto que dá a volta nessa forma, sabe? Ele meio que para aqui, é como se fosse uma parede que tá morrendo aqui. No caso, eu acho que você tem que gerar uma forma mais tridimensional, saca? Você tivesse essa distorção para parecer que ele tá dando uma curva. Então, a textura, ela tem que acompanhar a forma. Se você pegar uma foto de um lagarto, qualquer coisa assim, você pode ver que as texturas que a gente tem de escamas e etc, ela acompanha a planificação desses bichos. Então, ó, alerta de gatilho para quem não gosta de lagartixa, hein? Bum. No caso, a minha esposa. Mas, ó, percebe que quanto mais vem para a barriguinha dele, ele fica bem mais achatado na nossa visão aqui na barriga. E depois, quando a gente tem uma curvatura da barriga ali pro tronco dele, pras costas, a gente vê ele tendo mais forma, né? A gente vê ela mais de frente. Então, aqui o exemplo. É como se essa escama fosse bem achatadinha, ela fosse bem curtinha, aí ela vai aumentando, aumenta, 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 aumenta. E nas costas, ela achata de novo, sacou? Ó, ela já fica mais bem fininha aqui, bem fininha. Como se a gente tivesse isso aqui, ó. Entendeu? Então essa distorção é muito importante para a gente conseguir passar a impressão de escama, de textura, envolvendo o nosso personagem. Especialmente se o nosso personagem for um lagartão. E esse lagartão, a única textura que ele tem é exatamente essa, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Sacou? Então parece que tá dando a volta.
Tem um vídeo no canal do YouTube bem focado nessa questão das escamas, né? Mas enfim, olha o antes e depois, vê se faz sentido. Galera também do YouTube, me fala aí, galera, membro aqui, me fala se faz sentido isso aqui. Eu só não gostei muito de como ficou o resultado nas esferas do dragão. Eu acho que a gente pode, quem sabe, trazer aqui uma máscara e tirar. Acho que essa cor tava mais bonita, né? Por acaso a máscara fria lá deu uma atrapalhada aqui. Mas é basicamente isso. Essencialmente, esse seria o meu feedback. Tá bom? No geral, era essa repassada que eu daria. Beleza? Leroy, da hora demais. Obrigado por trazer uma imagem dessa aqui pra mim, porque é extremamente nostálgico pra mim, Dragon Ball. É sempre da hora, né? Eu comecei desenhando, copiando a revista Ultra Jovem, copiando o Goku que tava na revista Ultra Jovem toda semana, todo mês, sei lá. Então, pra mim é muito da hora poder fazer um feedback agora de Dragon Ball. Tô muito feliz. Tá bom? Então é nóis. Espero que tenha ajudado aí. Galera, também me fala aí o que vocês acharam, o que você corrigiria do que eu falei. Tem alguma coisa que você discorda do que eu falei? Concorda? Enfim, deixa aí seu comentário, sua sugestão e a gente vai se falando, beleza? É nóis. Valeu.